Qual a importância de combinar outras ferramentas de tratamento ao método RPG? Eu gravei um vídeo aqui no meu canal sobre o RPG, recebi algumas perguntas, então hoje eu vou esclarecer para você que tem dúvida. Você profissional, fisioterapeuta que quer começar essa especialidade e para você paciente que está procurando um profissional para começar o seu tratamento de RPG. E no finalzinho do vídeo eu vou contar para você quais são as duas melhores ferramentas para tratamentos da fisioterapia a serem associadas ao RPG. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu gravei um vídeo sobre RPG, indicações e contraindicações. É um tratamento que é muito procurado pelos pacientes, então sempre tem perguntas para mim aqui no canal. E justamente nesse vídeo eu recebi uma pergunta de um paciente perguntando para mim qual era a minha opinião num método específico de RPG. O que eu poderia falar para ele sobre esse método? E eu expliquei para ele exatamente o que eu vou falar para você agora. Toda a minha trajetória, de YouTube, minha trajetória profissional, buscando as minhas especialidades dentro da fisioterapia, logo que eu me formei na segunda graduação, que foi a faculdade de fisioterapia, porque, para quem não sabe, primeiro eu fiz graduação, eu me formei em educação física, trabalhei na área há muitos anos. Na sequência da minha formação, eu fui fazer uma pós-graduação em musculação e treinamento de força, e em seguida já comecei a estudar a fisioterapia, outra faculdade. Então, assim que eu terminei a fisioterapia, estudando já há um tempo, de maneira muito profunda o corpo humano, eu comecei a sentir a necessidade de ter mais embasamento dentro de profundidade de tratamento. De tratamentos que olhassem o todo. Nunca concordei em tratar a patologia de maneira isolada. Eu sempre entendi, até por eu já ser formada em educação física, que eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz, a educação física fez eu me tornar a fisioterapeuta, de sucesso, graças a Deus, nessa profissão aí há 16 anos, porque eu fui para a fisioterapia com muita base de anatomia, de biomecânica, de neurologia, de fisiologia do exercício, eu tinha experiência em dar aula, então, por toda essa minha vivência, quando eu cheguei na fisioterapia, que nós começamos a aprender os protocolos de tratamento, eu comecei a questionar muitas coisas, porque eu entendia que cada corpo respondia de uma maneira. Então, quando você vai elaborar um treino para um aluno, para você que é personal, você sabe que a gente não vai elaborar um treino padrão, não existe isso. Por isso que fazer aula com personal trainer, o seu resultado é outro. Por quê? Justamente por isso, porque o personal trainer vai conseguir elaborar um programa de treinamentos para você totalmente individual e personalizado, avaliando você, olhando você como um todo. E a fisioterapia, que é uma profissão que devolve função, ela tem que ser lidada desta maneira, vista dessa maneira mais ainda. Por quê? Para a gente tratar uma patologia, a gente tem que tratar a pessoa primeiro. Então, assim que eu me formei, eu comecei a procurar especialidades. Eu tinha fome de conhecimento, de aprendizado. Foi toda uma trajetória. Então, eu me formei em fisioterapia em 2008, de 2008 para cá, eu sempre fiz especialidades, foi uma atrás da outra. E todas as vezes que eu terminava uma, eu via que ela não era completa, que eu precisava de alguma que complementasse, exatamente como eu fiz com as minhas profissões. Porque a fisioterapia e a educação física, elas dão as mãos. A primeira especialidade que eu fiz foi o RPG. E olha que interessante, por eu já ter feito educação física, ter trabalhado na área, já ter essa visão da totalidade, da globalidade, de como que o corpo humano funcionava, eu busquei uma linha de RPG que não me engessasse. O que isso significa? Que não me obrigasse a trabalhar com protocolo, que não me obrigasse a usar as mesmas técnicas sempre em todos os pacientes. Nós temos tratamentos de RPG assim, infelizmente. Mas para quem estuda o corpo humano, para o profissional que estuda o corpo humano a fundo dentro de uma anatomia, a biomecânica de movimento, a cinemática de como que o corpo funciona, como que cada peça óssea trabalha, a neurofisiologia, como que os nervos trabalham, o espelhamento do sistema visceral com a coluna, os grupos musculares entre origem e inserção, toda a movimentação
a cinemática das peças ósseas, os desvios posturais, as disfunções que levam às patologias. Para esse profissional que estuda tudo isso, olhando a globalidade, na hora que ele vai escolher um método de RPG, ele vai escolher um método que dê oportunidade para ele a trabalhar com outras ferramentas. Porque o corpo humano é uma máquina muito complexa e ele é totalmente individual. Nenhum ser humano no planeta é igual a outro ser humano. Nós somos indivíduos, o nome já diz, indivíduo, que vem de individualidade. Não é o mesmo tratamento para todo mundo. Então, mesmo que eu busque uma especialidade tão poderosa que é o RPG, se ela me engessa e não deixa eu usar nenhuma outra ferramenta, não é um tratamento bom. Porque eu vou tratar as pessoas de maneira igual. E nós somos indivíduos únicos. Tudo que acontece com você está acontecendo de maneira única. Então, a causa do seu sintoma não é a mesma causa do sintoma do outro paciente. Os exames podem ser iguais. 2 exames com uma hérnia de disco na L5. Cada paciente desenvolveu essa hérnia de disco por motivos diferentes do outro paciente. Até irmãos gêmeos nós não vamos tratar da mesma maneira. Então, você paciente, quando vai procurar um fisioterapeuta RPGista, converse com ele antes, passa numa consulta, entra na internet, pesquisa todo o currículo desse profissional. Quanto mais ferramentas por tratamentos de especialidades ele tenha, que ele trabalhe melhor, porque você já sabe que ele vai associar outras técnicas em você. Então, passe numa consulta primeiro, pergunte para ele qual que é a linha de tratamento de RPG que ele trabalha. É uma linha livre, em que ele pode associar outras técnicas que eu vou falar aqui para você? É esse profissional que você tem que procurar. Agora, se você vai num profissional, tem um método específico, totalmente engessado, em que você vai para as sessões, toda semana você faz a mesma coisa, claro que dentro das posturas de RPG, para quem já fez RPG aqui sabe que no final do atendimento, você fica de 12 a 20 minutos numa postura isométrica, em que ela vai reequilibrar, reorganizar dos pés à cabeça as suas cadeias musculares. Então, nós temos posturas para tratar a cadeia anterior, que é a frente do seu corpo, a cadeia posterior, que é a parte de trás do seu corpo, porque os músculos, eles são todos entrelaçados e conectados por cadeias. E quando eu movo uma musculatura, eu vou mover uma peça óssea ou mais, e o meu corpo vai todo responder àquela movimentação. Então, por isso que nós trabalhamos dentro do RPG numa modalidade em que visa tratar a pessoa como um todo. Por isso que a sigla significa Reeducação Postural Global. É uma reequilibração do sistema tônico postural de maneira proprioceptiva. O que é isso? Nós temos muitos estímulos articulares nesse paciente, olhando ele como um todo. Então, essas posturas, elas vão trabalhar de uma maneira simultânea toda a tua cadeia postural, de uma maneira conjunta, global. Então, toda a minha cadeia anterior está sendo trabalhada naquela postura, ou seja, do dedão do meu pé até a minha testa. Todos os músculos da parte da frente do meu corpo, incluindo órgãos e vísceras. Então, nós temos as posturas de cadeia posterior. Então, isso em todas as vertentes, em todos os métodos, serão iguais, porque as posturas se baseiam nisso. Porém, nós temos outros exercícios a serem associados ao decorrer desse tratamento, que deve, de maneira obrigatória, ser de maneira individual e personalizada. Então, nós temos que trabalhar com várias técnicas de terapias manuais, exercícios em que me dê mais fortalecimento para esse paciente naquela cadeia específica em que esse RPGista detectou que aquela estrutura desse paciente precisa de maior atenção nesse momento em que nós estamos fazendo a reequilibração. Então, eu preciso de outras ferramentas. Um paciente que está com um pouco de sensibilização. Então, essas posturas, se o paciente vai para a postura isométrica de RPG, que é aquela que você fica amarrado, ou na parede, ou em pé, ou sentado com os braços abertos, se você vai para uma postura dessa com desconforto, com sensibilidade neural, com dor, você não consegue evoluir na postura. O que é evoluir na postura? O fisioterapeuta RPGista, ele começa a evoluir os teus graus de amplitudes entre membros inferiores e membros superiores no decorrer da postura. E a gente não faz nenhuma evolução se existir dor. E é nessa evolução que você
progride, que você tenha um prognóstico positivo da correção das causas das patologias ou da patologia que fez você procurar o método. E se o paciente vai com dor, com sensibilidade para essa postura, eu não consigo evoluir. Então eu fico com um tratamento estagnado e muitas vezes o paciente agrava, porque não está na hora ainda de colocar ele na postura. Por isso que eu tenho que ter técnicas de terapia manual para atuar nesse corpo, esses tecidos moles, nessa articulação que está bloqueada, simultânea com a bursa que está inflamada, um tendão associado de quadril ou de ombro ou de manguito, ou uma dor no joelho, ou uma dor neural proveniente de uma hernia de disco que está irradiando para esse membro inferior ou para o meu braço. Eu tenho que ter técnicas de terapia manual para trabalhar em todos esses componentes, para depois levar o paciente para a postura. E muitas vezes o paciente vai para a postura muito bem, mas como é uma técnica que vai retirar o corpo da zona viciosa, da zona de conforto, porque quando ele está adaptado numa má postura, ele quer continuar ali. Ele está numa zona de conforto. E o método vai colocar você, vai começar a tirar esse corpo daquela postura viciosa e o corpo não quer. Então, muitas vezes você foi para a postura, foi colocado na postura, tá tudo bem. Na hora que começa a evolução, você entra num quadro de dor. Você começa a ter uma musculatura que começa a fibrilar, a ter contratura involuntária, a ter espasmo, a formigar, a ter uma dor irradiada. O profissional tem que ter técnica na hora para entrar nesses tecidos e resolver naquele momento, porque se ele não conseguir resolver, ele vai ter que tirar você da postura. Então é muito importante que ele tenha muitas ferramentas, até para que você tenha um prognóstico positivo, você consiga evoluir e não demore tanto para resolver o seu problema. É muito importante associarmos outras técnicas e não deixar o tratamento engessado, fazendo sempre a mesma coisa para todo mundo, que é o mesmo princípio de tratar exame, que é o mesmo princípio de fazer fisioterapia convencional. Então eu tenho um método de tratamento combinado da dor na minha clínica e eu vou contar para você agora no final do vídeo quais são as duas especialidades que eu associo dentro do método de RPG, depois que eu levo um paciente para começar a fazer o RPG, porque lembrando, eu sempre falo que o RPG não é um tratamento para fase aguda, processo inflamatório, dor neural, quadro álgico, o paciente está com dor, não tem técnica para dor e você vai agravar o seu quadro se você estiver nesta fase, para você que é paciente. Para você que é fisioterapeuta e só trabalha com RPG, você precisa fazer outros cursos, aprender outras ferramentas de técnicas rápidas e poderosas para que você consiga tirar a dor do seu paciente e depois, num médio a longo prazo da evolução desse tratamento, da sua conduta, você colocar o seu paciente para fazer RPG com total segurança, garantindo aí que ele vai ficar muito bem e como consequência ele vai passar a indicar você, a confiar no seu trabalho. Começa a ter um sucesso profissional quando a gente apresenta resultado. O resultado é contra fatos, não argumentos. Seu paciente vai passar a indicar muito você e você vai encher a sua agenda se você der resultado para ele. Então aqui vai uma dica também muito importante para você. E antes de eu falar as técnicas que eu mais uso, as especialidades, as ferramentas que eu associo no meu método de RPG, eu peço para você curtir o vídeo, deixar o seu comentário, deixe para mim aqui a sua dúvida. Você que é paciente, já fez RPG? Como que era a sua sessão de RPG? Você melhorou? Quais eram as tuas indicações para ir para esse método? Fisioterapeuta, você pretende seguir esse caminho da parte de tratamento postural? Coloca aqui para mim, compartilha o meu vídeo com outras pessoas que precisam receber esse conteúdo e é claro, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Todos os meus anos aí de experiência que eu contei para vocês, a minha história, né, das minhas formações, da minha fome de busca de conhecimento, sempre querendo preencher. Eu via muito assim a minha profissão, a minha carreira, a alta performance, né? Eu sempre gostei muito disso. Não sei se é porque eu já venho da parte do esporte, da educação física. Então eu sempre quis ter uma alta performance como profissional. O que é isso? Ser muito qualificada, entregar resultado. Eu sempre pensei dessa maneira. E só que para isso, estudando o corpo humano, eu entendia que eu precisava ter várias ferramentas como se fosse um quebra-cabeça em que eu fosse colocando e fechando e completando. Quando eu cheguei no RPG, eu entendi, dentro de toda uma reeducação postural global, na parte postural do paciente, olhando ele dos pés à cabeça, dentro de uma biomecânica, ele não tinha ferramentas, não tem ferramentas para atuar num componente muito importante, que
é um componente que vai atuar diretamente em patologias da coluna que mais fazem as pessoas procurar o RPG, que são os desvios posturais. Então as pessoas geralmente procuram RPG quando? Quando tem hérnia de disco, já passou de uma crise muito forte e não quer que isso volte a acontecer, quer tratar a hérnia, e pessoas que têm escoliose, hipercifose, hiperlordose, querem corrigir esses desvios porque elas sabem que se elas não corrigirem, elas terão problemas futuros, principalmente na coluna. Só que quando a gente fala em desvios posturais, a coluna ela começa a entrar muitas vezes em rigidez, em hipomobilidade, em bloqueio articular. O RPG ele não tem técnicas de manipulações de alta velocidade para atuar diretamente nesses bloqueios. Muitas vezes na escoliose, né? Muitas vezes não. Na escoliose nós temos as rotações vertebrais em grupo. Várias vértebras juntas elas se rodam para o mesmo lado. Então nós temos técnicas específicas dentro da quiropraxia e ainda mais da osteopatia para a gente entrar com uma manipulação e devolver movimento para essa coluna, porque o mais perigoso é uma coluna rígida, mesmo que ela tenha escoliose ou não. A rigidez ela é complicada, porque ela vai gerar a causa principal das patologias, que é a hipomobilidade. Então, eu associo, na minha sessão, no meu atendimento de RPG, a quiropraxia ou a osteopatia. Depende de quem é o meu paciente. Olha a importância de você não ser engessado. Mesmo eu tendo feito quiropraxia, eu vi que ela não era completa. Depois eu fui estudar osteopatia estrutural e posturologia. Então, eu associo a posturologia e a osteopatia, como também a quiro, na minha sessão de RPG. E associo também, desde sempre, o método Pilates. Não que ele seja um tratamento, ele é uma atividade física, mas ele é uma atividade física que vai complementar o tratamento de RPG a nível de trabalhar a mobilidade dessa coluna, fortalecer as cadeias musculares, dando músculo de maneira mais rápida a todo o processo de alinhamento de RPG. E a outra ferramenta que eu associo desde sempre, aliás, desde quando eu terminei a minha primeira formação em RPG, é o método Pilates. Então, o método Pilates, eu sempre explico nos meus vídeos para os pacientes, ele não é um tratamento, ele é uma atividade física. Ele não é tratamento porque ele não tem avaliações por segmentos, ele não tem técnicas de correção, mas ele trabalha todos os componentes necessários e primordiais para que você tenha uma boa saúde física e articular. Então, por conta disso, eu associo o método Pilates dentro do RPG para que ele justamente consiga trabalhar a mobilidade dessa coluna, principalmente em pacientes com desvios posturais, com escoliose. Ele vai trabalhar muito bem a questão do tônus muscular, da propriocepção, do equilíbrio, da respiração. Ele vai trazer para o paciente consciência corporal, ele vai conhecer o próprio corpo. Na hora que você colocar os comandos de RPG na postura e falar para ele todos aqueles comandos respiratórios, a maneira como ele vai ter que contrair o abdômen, a maneira como ele vai ter que fazer a respiração diafragmática, ele já vai ter essa consciência corporal através do método Pilates. Então ele é um complemento muito importante para o RPG em que eu sempre associo. Eu digo que o Pilates ele é um coadjuvante ao protagonista que é o RPG. Então ele vai complementar o método, essa que é a palavra, de maneira combinada, entrando aí com componentes, com ferramentas que têm o objetivo de tratar essa pessoa como um todo, atuando na mobilidade, no fortalecimento, até mesmo depois que o paciente já estabilizou, nós conseguimos estabilizar um desvio de escoliose, regredindo bem aí essa angulação. Se esse paciente tem uma musculatura muito fortalecida por causa do Pilates ter sido associado ao método, ele vai manter por muito mais tempo esse desvio naquela angulação que você chegou, principalmente se esse paciente for para atividade física como a musculação, que eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu espero ter ajudado você com essas informações. Peço mais uma vez que você curta o vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Obrigada e até o próximo vídeo.